Olá pessoal, muito boa noite a todos vocês, que Deus abençoe a sua vida. Nós estamos aqui juntos para meditar na palavra de Deus e para fortalecer a sua fé. Hoje é quinta-feira, né? E é um prazer muito grande a gente estar aqui nessa live para dar uma palavra de fé para vocês, já que nós vivemos em tempos tão difíceis que precisamos que a nossa fé seja fortalecida e precisamos estar bem espiritualmente, né? Está escrito, aquele que está de pé, cuide-se para que não caia. E nós temos que nos cuidar, dar uma assistência à nossa fé, dar uma manutenção espiritual. Tudo que não se cuida se acaba, se destrói, se deteriora, e com a fé não é diferente. Se eu não cuido da minha vida espiritual, eu vou me acabar, eu vou me destruir, e nessas horas não tem título de pastor, de bispo, não tem, eu sou um oficial da igreja. Nessas horas só tem uma coisa, a gente tem que cuidar da nossa fé, tá bom? Então quem quiser partilhar o vídeo pode partilhar, quem quiser enviar para um amigo pode enviar, porque a gente vai estar falando de algo muito bacana aqui, e no final eu vou fazer uma oração em favor de todos vocês, tá bom, gente? Muito bem, antes da gente ler a palavra aqui, deixa eu falar para vocês uma coisa. Nós da Igreja Cristã Nosso Rei, nós temos um trabalho aqui presencial na Ilha da Madeira, onde nós nos reunimos 2 vezes por semana na sala de conferências do Hotel Orquídea, aqui no caso no centro do Funchal, tá? Nós estamos aí fazendo esse trabalho para ajudar as pessoas. E pela internet nós temos também um trabalho online, que é durante a semana a gente faz as reuniões terças e quintas à noite. Na terça-feira à noite de prosperidade, e na quinta-feira, que é a palavra de fé que a gente dá para você. E no domingo tem a reunião online às 18 horas, no trabalho online. Mas presencialmente, quarta-feira, às 19 horas, que é uma reunião que a gente faz aqui, uma reunião de libertação, tá? Com temas variados. A gente sempre está ensinando as pessoas armas e estratégias espirituais para que ela venha prevalecer sobre o mal. E no domingo, nós temos a nossa reunião às 9h30 da manhã, aqui também, no caso, na Ilha da Madeira. Então, nós, pessoal, estamos iniciando um trabalho, né? A gente, por exemplo, começou a fazer um trabalho no Porto, mas infelizmente, por causa da pandemia, já tínhamos até a reunião marcada, né? As pessoas que são do Porto, que estão aí, sabem disso. Mas devido àquela coisa de cancelamento de voo, devido ao alarme que houve na questão da pandemia, então a gente resolveu adiar a reunião, né? A gente ia todo mês, como a gente tinha até falado para vocês aí na reunião. Mas isso não quer dizer que esse trabalho está esquecido, tá bom, pessoal? A gente está voltando agora, aqui também na Ilha da Madeira, a gente voltamos com as reuniões. Vamos para o 2º mês agora, né? 1 mês e meio por aí. Voltamos agora com as reuniões. Tá? Ainda não tem 1 mês e meio. Pois é. Então, claro, a gente está indo no tempo de Deus, na fé. E Deus abençoe você que tem orado por esse trabalho. Deus abençoe você que acredita no trabalho que eu faço, no trabalho que a Ana faz. E por isso você tem ajudado a gente, tanto orando por nós, como também com as suas contribuições voluntárias, né? Porque isso nos ajuda. Nós estamos nos preparando para abrir a igreja aqui, tá? Entendemos que estamos fazendo uma coisa com os pés no chão mesmo, para fazer as coisas direitinho, para que a gente abra a porta para ficar aberta e não abra a porta para fechar, tá bom, pessoal? É isso que a gente está fazendo. Jesus disse que a gente tem que ser prudente. Então vamos ser prudentes, né? Prudentes, se Deus vai abençoar. E eu quero agradecer a você que tem sido alimentado por esse trabalho. Você que diz, bispo, as lives me ajudam. Isso me fortalece.
E eu fico muito feliz de poder contribuir, de poder ajudar mesmo. Tem gente que fala, se eu pudesse, eu alugava já o lugar, eu abriria o local, eu ajudaria muito mais. Pois é, mas você sabe que as ajudas têm que ser dentro da sua realidade e tem que ser proporcional àquilo que você ganha, né? Deus nunca vai pedir que você faça algo mais do que você pode fazer. Essa é a verdade, né? Muito bem, gente, mas vamos em frente. Vamos com fé em Deus, com paz, com direção, que Deus vai abençoar. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 14. Vamos ao versículo 22, tá bom? Mateus, capítulo 14, no versículo 22. 14, 22. Vamos lá. Eu vou ler tudo, tá? E depois a gente vai fazer uma breve meditação e vamos fazer a oração. Depois cada um vai à sua vida e Deus vai abençoar. Está escrito assim: logo depois, Jesus ordenou aos discípulos que subissem no barco e fossem na frente para o lado oeste do lago, enquanto ele mandava o povo embora. Jesus estava despedindo o povo, né? Aí diz assim: depois de mandar o povo embora, Jesus subiu ao monte a fim de orar sozinho. Quando chegou a noite, ele estava ali, sozinho. Naquele momento, o barco já estava no meio do lago e as ondas batiam com força no barco, porque o vento soprava contra ele. Já era de madrugada, entre as 3 e as 6 horas. Jesus foi até lá, andando em cima da água. Olha que bacana. Andando em cima da água. Ficaram apavorados e exclamaram: é um fantasma! E gritaram de medo. Neste instante, Jesus disse: coragem, sou eu, não tenham medo. E Pedro disse: se é o Senhor mesmo, mande que eu vá andando em cima da água onde o Senhor está. E Jesus disse assim: venha, respondeu Jesus. Pedro saiu do barco e começou a andar em cima da água em direção a Jesus. Porém, quando sentiu a força do vento, ficou com medo e começou a afundar. Então gritou: socorro, Senhor! Imediatamente Jesus estendeu a mão, segurou Pedro e disse: como é pequena a sua fé! Por que você duvidou? Então os dois subiram no barco e o vento se acalmou. E os discípulos adoraram Jesus, dizendo: o Senhor de fato o Senhor é o Filho de Deus. Jesus e os discípulos atravessaram o lago, chegaram à região de Genezaré. Ali o povo reconheceu a Jesus e avisou todos os doentes das regiões vizinhas. Então, muitas pessoas levavam doentes a ele, pedindo que deixasse os doentes, que pelo menos tocasse na barra da sua roupa. E todos os que tocavam nela ficavam curados. Meu Deus, que o Senhor venha falar no nosso coração, nos instruir e nos dar a tua direção, porque nós precisamos nos alimentar da tua palavra em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, pessoal. Vamos entender um pouquinho aqui. A primeira coisa que me chama a atenção aqui é quando, por exemplo, está escrito assim, que Jesus estava despedindo a multidão. Com certeza ele estava fazendo o trabalho de libertação, de cura, o pregar o evangelho. E Jesus falou para os discípulos assim: vai indo que depois eu vou. Vai indo que depois eu vou. E Jesus despedia a multidão. Mas Jesus, depois que ele despediu a multidão, a primeira coisa que me chama a atenção é que ele subiu a um monte com o fim de orar sozinho. Você vê que às vezes nós oramos com alguém. Por exemplo, você vai na igreja, você ora com o pastor, você ora com o bispo.
você ora com um obreiro, você ora com alguém. Mas tem momentos na nossa vida que nós temos que orar sozinhos. Sozinhos. Você e Deus, eu e Deus. Quando nós oramos sozinhos, nós desenvolvemos a nossa intimidade com Deus. Poxa, Jesus havia acabado de ajudar um monte de pessoas. Jesus havia acabado de libertar um monte de pessoas, de expulsar demônios, de curar enfermos, de anunciar o evangelho do reino. Agora chegou o momento de Jesus subir para o monte, quer dizer, para o lugar onde ele estaria sozinho, para fortalecer a sua fé. Por exemplo, você lembra daquela mulher hemorrágica que quando ela tocou em Jesus e foi curada, Jesus disse assim: eu percebi que de mim saiu o poder. De mim saiu o poder, ou seja, ele dava. Então, ele dava a vida para as pessoas, mas ele recarregava a sua fé, porque a nossa fé tem que ser recarregada. A gente tem que estar recarregando a nossa fé. E como que a gente recarrega a nossa fé? A gente se fortalece quando a gente ora. Quando a gente está num lugar a sós, isso pode ser num monte, você pode ir numa praia, você pode ir no seu quarto, fechar a porta, quer dizer, e ali você fala com Deus. E você vê que Jesus entrou madrugada dentro orando. Vê que quando ele saiu para ir ter com os discípulos, já era depois da meia-noite. Então é muito forte, né? De 3 a 6 da manhã. Então a primeira coisa, por exemplo, para que a gente venha fortalecer a nossa fé, para que a nossa fé não venha enfraquecer, para que a gente não venha duvidar quando a gente tem que crer, então a gente tem que ter por hábito orar, e orar sozinho também, tá? Orar sozinho. Então guarda isso. Você ora com o pastor, você ora por alguém ora por você, mas você tem que ter a tua intimidade com Deus, que é você orar sozinho, é você ali derramar o seu coração. Imagina a oração de Jesus. Oh meu Deus, eu ajudei tantas pessoas, o Senhor me deu tantas pessoas para me ajudar, mas eu estou aqui num corpo humano, eu preciso de força, eu preciso da tua luz. Meu Pai, enche-me do teu brilho. Olha só, quer dizer, me ajuda a fazer a tua vontade aqui na terra. Não me deixe cair em tentação. Livra-me do mal. Porque Jesus ensinou a gente a orar o Pai Nosso. Ele jamais ia ensinar a gente a orar alguma coisa, porque o Pai Nosso é uma oração prática, uma oração que exige de nós uma ação. Então a gente entende, pelo Pai Nosso, qual era o tipo de oração que Jesus fazia a Deus. Livra-me de todo mal, não me deixe cair em tentação. O pão nosso de cada dia, enquanto estou aqui, nesse corpo humano que me deste, me dá saúde, me dá força. Não deixe eu olhar para trás. Eu quero cumprir a minha missão. Está difícil. Você pensa que para Jesus não foi difícil? Você vê que em todo tempo questionavam a ele, queriam até matar Jesus. Queriam matá-lo. Você lê os evangelhos, você vai ler assim, ó, e procuravam ver uma forma de tirar a sua vida. Procuravam ver uma forma de matá-lo. Jesus muitas vezes se deu conta de sair de uma cidade e ir embora, porque as pessoas queriam acabar com ele. Então, a oração de Jesus, a gente aprende muita coisa nesses versículos. Sozinha, fortalecia a fé dele. Ele precisava estar firme. Ele estava tão ali abençoado por Deus e tão fortalecido que ele veio ao encontro dos discípulos caminhando sobre as águas, pessoal. Aí tem gente que diz, mas Jesus era Deus, né? Jesus é Deus. Claro que ele podia caminhar sobre as águas, ele podia até voar. É verdade. Ele podia caminhar sobre as águas e ele podia até voar, não é verdade? Mas o Senhor Jesus, ele estava num corpo humano, pessoal. E ele também precisava usar a fé, né? Jesus usou a fé. Muito bem.
Essa é a primeira coisa que me chamou a atenção. E você e eu temos que desenvolver esse hábito de orar sozinhos também. Vamos orar, vamos praticar a oração, vamos investir tempo na nossa oração. Muito bem, então Jesus veio andando sobre as águas. Quando os discípulos viram, meu Deus, um fantasma, e começaram a gritar de desespero. Você vê, por exemplo, não é normal você ver uma pessoa vindo na sua direção andando sobre as águas. Qualquer um se assustaria, não é verdade? Por exemplo, você vê que ali Jesus estava fazendo, aos olhos dos discípulos, algo sobrenatural. Eles foram privilegiados de ver um evento sobrenatural, que é o que tem que acontecer na nossa vida também. Os nossos olhos têm que ver Deus fazendo na nossa vida coisas sobrenaturais. Sabe, quando você olha assim e diz assim, poxa, eu estou doente, eu estou condenado pela medicina. Os médicos disseram que eu tenho um problema de saúde, e realmente eu tenho, que humanamente falando não tem cura. Eu estou inválido, ou eu estou desenganado pela medicina. Ora, se você crê no Senhor Jesus, Ele quer fazer com que você veja na sua vida coisas sobrenaturais. Quando todos dizem que não, quando todas as circunstâncias vão contra você, quando todo mundo não acredita em você, Jesus, Ele acredita em você. E Ele quer se revelar para você. Poxa vida, ali os discípulos estavam contemplando algo que, o poder de Deus, se é que eu posso falar assim. Eles viram o poder de Deus. E Jesus falou, calma, 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 que sou eu que estou chegando. Estava orando, poxa. Aí Pedro falou, Senhor, se é o Senhor, diz para mim, para eu ir andando sobre as águas, aí até o Senhor. E Jesus falou, vem. Você vê que Jesus nos desafia a usar a nossa fé. Por exemplo, você que está doente, você crê que Deus pode curar você agora? Você que tem um filho perdido, uma filha perdida, você que está aí, por exemplo, 10 anos com depressão, vai e vem, vai e vem, vai e vem. Você crê que você pode ficar livre dessa depressão de uma vez por todas? Está entendendo? É como se você falasse assim, Jesus, olha, se é o Senhor, então diga que eu vá até aí andando sobre as águas, ou seja, diga que eu vá aí também e prove desse milagre. Então você crê nisso? Você crê, por exemplo, você que nunca teve nada na vida, economicamente falando, você crê que Jesus, Ele tem poder para te fazer ser uma pessoa próspera, um empresário bem-sucedido, uma pessoa realizada, uma pessoa aonde você coloca a mão prospera? Você crê, por exemplo, você que diz assim, bispo, olha, me fizeram tanta bruxaria, eu sou tão... Tem gente que está traumatizado com tantas coisas ruins que já lhe fizeram na vida, que elas acabam acreditando mais no mal que lhe fizeram do que naquilo que Deus pode fazer na minha vida, na vida dela. Ora, quem tem mais poder? Deus ou a bruxaria? Quem é que é mais poderoso? O poder de Deus ou o poder das trevas? O que é mais forte? A palavra de Deus ou é mais forte os demônios que são enviados através de um bruxedo? Vocês estão me compreendendo? Então, eu tenho que crer que o meu Senhor Jesus, Ele é o Deus do sobrenatural. Ele me faz andar sobre as águas. Ele me faz vencer o que todo mundo diz que não é possível vencer. Ele me faz superar aquilo que todo mundo diz que eu não posso superar. Ele me faz alcançar, conquistar, desfrutar de uma vida que antes eu jamais imaginava que um dia eu poderia viver. Esse é o nosso Deus. Pedro, quando falou, fala para eu ir aí com o Senhor, Jesus disse, vem, pode vir. E Pedro começou, imagina Pedro, andando sobre as águas, encantado,
andando sobre as águas. E é assim que a gente tem que estar. Andar sobre as águas é você ir provando, é Deus te colocando por cima dos problemas, é Deus levando você a vencer a tudo aquilo que te faz afundar, a tudo aquilo que quer te afogar. As águas do mar da vida, né? Quer dizer, é você estar por cima, pessoal, independente de quem seja você. Você vê que a nossa vida depende da nossa fé. A nossa vida depende da fé que nós temos dentro de nós. Então, Deus, Ele quer que eu e você andemos sobre as águas. Então, Pedro começou a andar, poxa, que bacana, ó. Pô, eu estou igual ao meu Senhor, eu estou andando sobre as águas. Pedro ali provando do sobrenatural. Mas aí, de alguma maneira, o diabo deve ter falado no ouvido de Pedro assim, e olha o vento, olha as ondas. Pedro, que estava olhando para Jesus, andando na direção de Jesus, você vê que a Bíblia diz assim, ó, aqui, ó, Pedro saiu do barco e começou a andar em cima da água, em direção a Jesus. Então, se você quiser vencer e ver o sobrenatural, você tem que ir em direção a Jesus. Você não pode ir em outra direção. Tá entendendo, pessoal? Por isso que você tem que ser um observador e um praticante da palavra de Deus. Por isso que você tem que observar o que está escrito. Você tem que seguir aquilo que Jesus orienta, aquilo que Jesus diz. Pedro foi na direção de Jesus. Enquanto ele entendeu, Jesus disse para eu vir, então eu vou. Jesus falou para eu fazer, então eu vou fazer. Então ele foi olhando para Jesus, caminhando, andando sobre as águas. Quando ele olhou para a força do vento, diz aqui, ó, olha aqui, ó, diz assim, ó, porém quando sentiu, ó, o perigo de sentir, né? Quando sentiu a força do vento, ficou com medo e começou a afundar. Primeiro a pessoa sente, depois ela fica com medo, depois ela afunda. E Jesus falou, como é pequena a sua fé. Como é pequena a sua fé. Poxa, você já estava andando sobre as águas. Você já estava provando de algo tão diferente. Mas aí por que Jesus chamou a fé de Pedro de pequena? Não é porque Pedro ele não tinha fé. Quando que Deus fala que a nossa fé é pequena? Deus pode falar para mim, Rodrigo, como é pequena a sua fé. Deus pode falar para você, Ana, como é pequena a sua fé. Quando que Deus chama a fé de pequena? Quando a fé duvida. Quando você duvida daquilo que Deus pode fazer. Por exemplo, se você duvida daquilo que Deus pode fazer na sua vida, então a sua fé, aos olhos de Deus, se torna uma fé pequena, pessoal. Mas não é uma fé pequena de quantidade, mas é uma fé pequena ao ponto de não trazer para você o resultado que você precisa. Tá entendendo? Então, por exemplo, a pessoa pode ter fé e pode afundar. Mas como assim, bispo? É verdade, Pedro tinha fé. Mas só que Pedro, quando ele tinha que confiar em Deus, ele duvidou. Quando ele tinha que se manter firme na fé, ele duvidou. Ele tirou os olhos de Deus e começou a olhar para onde ele não tinha que olhar. E você pode ver. Você vê que as pessoas que afundam na fé são aquelas que deixam de olhar para Jesus. São aquelas que deixam de olhar para Jesus. Começa a seguir os conselhos errados, os exemplos errados. Lembra que eu falei hoje de manhã sobre a gente não andar no conselho dos ímpios? E lembra que eu falei para você também que os maus conselhos não só estão no mundo, mas como também estão dentro de muitas igrejas. E muitas pessoas, por não quererem se preocupar em conferir, em analisar os conselhos que recebem, se estão de acordo ou não com a palavra de Deus, muitas pessoas estão afundando na fé, mesmo estando dentro de uma igreja. Mesmo estando dentro de uma igreja. E às vezes, quando vem alguém que lhe confronta com a verdade,
a pessoa fica chateada, ela começa a sente raiva. Ah, não é bem assim. Ó, o bispo está pregando, mas não é bem assim, não. Eu que sei. Pois é, mas esse eu que sei seu tem levado você a afundar. Tem levado você a afundar e tem levado você a duvidar daquilo que Deus pode fazer na sua vida. Está entendendo, pessoal? Então, nós que somos da fé, eu não posso pensar que Deus vai me abençoar sem que eu não faça nada. Né? Ah, não, você não pode viver crendo em Deus, paz e amor. Ah, eu creio em Deus, Deus é lindo, Deus maravilhoso, Ele está no nosso coração, Ele está no nosso meio, Deus é lindo, com palavras. Ah, Deus está no... Imagina, Deus está no nosso meio, mas eu sou mentiroso, e aí, Deus vai estar comigo? Deus anda com um mentiroso? Não anda, tá entendendo, pessoal? É isso que vocês têm que entender. Ah, não, Deus está comigo, Jesus está comigo, Jesus é maravilhoso, Ele está comigo, mas a pessoa não está com Deus. Então, voltando ao tema aqui de Pedro, nós temos que tomar muito cuidado, porque o que faz a nossa fé afundar são as dúvidas. E existem muitas coisas que despertam a dúvida dentro de nós. Pedro sentiu a força do vento e começou a afundar. A voz do diabo falou na cabeça dele: olha aí, você vai afundar, hein? Se ele tivesse na fé ali, se ele fosse firme, ele ia falar assim: eu não vou afundar. Eu vou seguir olhando para Jesus. Eu vou seguir olhando para Jesus. Porque enquanto eu olhar para Jesus, eu estarei firme, eu estarei forte, estarei provando da grandeza do meu Senhor, estarei sobre as águas. Andarei sobre as águas e Deus cuidará da minha vida. Entendeu? Então, se você diz: bispo, eu não quero afundar, então olha para Jesus. Ah, mas fulano caiu, problema do fulano. Fulano deu um mau testemunho, um mau exemplo, problema do fulano. O pastor caiu, problema do pastor. Mas o bispo lá caiu, problema dele. Ah, mas fulano, aconteceu isso, ele fez isso de errado. Eu vou orar por ele, Deus tenha misericórdia dele. Mas eu não vou deixar de olhar para Jesus. Ó, fiquei sabendo que lá na igreja, o membro fulano, olha, para de ser fofoqueiro, fofoqueira. Deixa de bilhardice. Deixa de bilhardice, vai cuidar da tua vida. Eu estou olhando para Jesus, eu não estou olhando para a vida de fulano, nem para a vida de ciclano. Eu falei domingo isso para o povo. Falei, gente, vocês vêm na igreja, o domingo não, na quarta-feira, a gente vem na igreja, ouve a palavra de Deus, alimenta a nossa fé, louva, adora o nosso Deus e depois cada um a sua vida. Cada um vai para a sua casa. Quem participa de algum grupo de evangelização que cumpra com a sua responsabilidade, ou seja, e pronto. E quanto? A gente tem que estar nessa visão, porque se a gente, por exemplo, começa a olhar para um e para outro, para o mau exemplo de um, para o mau exemplo de outro, não é verdade? A gente começa a desanimar, A pessoa começa a desanimar. E se ela desanima, ela vai afundar e vai se afogar. Essa é a verdade. Então, pessoal, levanta a tua cabeça, olha para Jesus, olha sempre, anda na direção de Deus. Agora a pergunta que não quer calar. Vamos lá. Como eu olho, o que é andar na direção de Jesus? É você orar todos os dias. É você ler a palavra de Deus e meditar. Prestar atenção naquilo que Deus fala com você. É você fazer o que Jesus fez e orar sozinho. Não está dependendo dos outros para ficar de pé espiritualmente. É você desenvolver a sua vida espiritual. É você sacrificar para buscar Deus. E quando eu digo sacrificar, pessoal, eu estou falando de esforço. Esforço é você fazer de Deus a pessoa mais importante da sua vida. É você congregar. Por exemplo, quando tem gente que está longe, pessoal, vou falar para você uma coisa. Tem pessoas
que participa, acompanha, participa da igreja online. A gente tem a igreja presencial e tem o trabalho da igreja online. Tem gente que acompanha o nosso trabalho direitinho. Direitinho. Ela assiste as reuniões como se estivesse indo na igreja. Ela não assiste a live ali, vendo a live, vendo televisão e dando comida para o cachorro. Não, ela assiste a live, ela dá valor ao que a gente faz. Eu conheço pessoas que estão aí, que assistem, acompanham a gente direitinho. Olha, 8 horas, 9 horas o bispo vai entrar. Olha, 9 horas ele vai entrar, vai ter a reunião. Ela participa da live ela participa da live como se ela estivesse na igreja. Pessoas que não têm oportunidade de ir na igreja, porque estão longe, estão em um país que não tem igreja perto e por aí vai. E elas participam direitinho. Deus vê isso. Deus vê isso. Está entendendo? E ela alimenta a sua vida espiritual. Ela participa da Santa Ceia. Quer dizer, tem gente até que, quando às vezes dá 8:01, 8:02, vem até a mensagem: ô bispo, o senhor não vai entrar não? O senhor dormiu, perdeu a hora, o quê? Não, tá entendendo, pessoal? Eu acho legal. Então você vê que andar em direção a Jesus é você fazer isso. É você dar valor a tudo aquilo que Deus coloca à tua disposição. É você dar valor a tudo aquilo que Deus coloca à tua disposição. Poxa, é muito legal. Isso é muito bacana. Então Deus vendo que você está orando, lê a Bíblia, que você jejua, que você desenvolve a sua intimidade com Deus, você congrega tanto presencialmente como também online. Você, por exemplo, se dedica a participar da igreja, você está andando em direção a Jesus. Essa é a verdade. Então, quando a gente faz isso, a gente dá uma manutenção na nossa fé. Então, quando cheguem as tempestades da vida, quando você tenha que usar a sua fé para andar sobre as águas, quando você tenha que usar a sua fé para alcançar algo sobrenatural, então Jesus está com você. E a tua fé te mantém por cima das águas. Você não afunda. Você vai em frente. Mas você não está andando sobre as águas por conta do acaso, porque você está trabalhando na sua fé. Você não é acomodado, você não é negligente, você não é preguiçoso, você não é uma pessoa relaxada espiritualmente, você não é uma pessoa que fica empurrando a sua vida espiritual com a barriga. Você é aquela pessoa que trabalha na sua fé. Não, peraí, eu vou buscar Deus. Eu vou buscar Deus. E essa vida, meu amigo, é uma vida de valentes. Se você não é valente para buscar a Deus, a pessoa afunda. Essa é a verdade. A gente tem que viver a nossa fé, buscar a Deus e colocar toda a nossa força para que Deus venha nos abençoar. Entendeu? Deus não me abençoa. Eu creio em Deus, automaticamente Ele vai me abençoar. Não, não é tão fácil assim não. E a prova é que tem muita gente crente aí com a vida amarrada. Tem muita gente, não bota o diabo para correr não, para ver se ele não vai sair da tua vida. Se fosse tudo automático, Jesus não ensinava. Jesus só falaria assim, creia em mim que automaticamente eu vou te abençoar. Não é automático. Jesus fala, vocês têm que usar a fé. Em meu nome vocês vão expulsar demônios, em meu nome vocês vão curar os enfermos, em meu nome vocês vão falar novas línguas. Jesus fala, olha, vocês têm que ouvir e praticar minha palavra para que vocês tenham uma casa edificada na rocha. Foi isso que ele falou. Vocês têm que viver a fé. É isso que Jesus fala para a gente. Então vamos investir na nossa fé para a gente estar andando sobre as águas. Tá certo? Você quer andar sobre as águas? Diga aí, eu andarei sobre as águas. Escreve aí. Escreve assim, eu andarei sobre as águas. E eu tenho certeza que em nome de Jesus isso vai acontecer.
e Deus vai cuidar de você. Tá certo, gente? Bispo, eu estava afundando. Se você afundou, Jesus estendeu a mão hoje para você através da palavra dele. Tá certo, gente? Você crê nisso? Se você estava afundando, creia que Jesus estendeu a mão para você, como ele estendeu a mão para Pedro. Jesus deixou Pedro afundar? Não, ele também não vai deixar você afundar. E ele está estendendo a mão para você agora, através da oração. Tá certo? Feche os seus olhos. Meu Deus, muito obrigado por essa palavra. Eu não quero viver a fé à minha maneira, do meu jeito, do jeito que eu sinto. Não, meu Pai. Eu quero viver a fé em obediência da maneira do Senhor, do jeito que o Senhor ensina, do jeito que o Senhor orienta, do jeito que o Senhor aconselha. O Senhor deixou os evangelhos e o que está escrito neles para nos dirigir, meu Pai, para que a nossa vida tenha uma direção. Pedro andou na tua direção. Enquanto ele olhou para ti, ele estava andando sobre as águas. Quantas pessoas que enquanto andavam contigo, enquanto olhavam para ti, estavam bem, estavam em paz, estavam prosperando, estavam felizes, estavam vencendo. Quando, em algum momento, elas deixaram de olhar para o Senhor, começaram a afundar e se afogaram no mar dos problemas. Oh, meu Deus, em nome de Jesus, eu não sei como que está a vida dessa pessoa, mas uma coisa eu sei, o Senhor quer cuidar dela, cuida da vida dela, cuida da alma dela, protege a nossa vida, em nome de Jesus, para que através do Espírito Santo, o Senhor possa, meu Deus, se manifestar, se revelar nas nossas vidas de uma forma sobrenatural. Eu te agradeço de todo o meu coração e creio, meu Deus, que o Senhor é grande e que o Senhor quer fazer coisas muito boas para abençoar as nossas vidas. Meu Pai, ensina-nos a orar, ensina-nos quando a gente estiver sozinho. Meu Pai, ajuda a gente na oração e coloca palavras na nossa boca para que possamos desenvolver uma amizade, uma intimidade contigo, ao ponto de contar para o Senhor tudo aquilo que está acontecendo conosco. E quando terminemos de orar, e quando a gente acabe de fazer essa oração sozinhos, que nós tenhamos a satisfação e a certeza de dizer: o Senhor Jesus me ouviu e encheu o meu coração de paz. Oh, meu Pai amado e querido, nós precisamos de Ti. Eu preciso do Senhor. Não é o título de pastor, não são os anos de igreja, o tempo de evangelho, o tempo, meu Pai, que diz que eu sou um homem de Deus, mas sim, meu Pai, o se entregar a cada dia. Por isso ajuda a gente, meu Pai. Eu não quero ser rebelde à Tua palavra. Meu Pai, existem tantas coisas acontecendo no mundo. Esse mundo está estranho. Esse mundo, meu Pai, está condenado. Essa é a verdade. O mundo vai ser consumido pelo fogo, mas aqueles que são teus permanecerão para toda a eternidade. Por isso, aceite a nossa vida, perdoe os nossos pecados e cuida do nosso coração. É o que eu te peço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Guarde a vida de todos que estão comigo. Que aquela pessoa que está desesperada, que a partir de agora ela olhe para Ti. Fale assim para Jesus: meu Deus, eu vou olhar para o Senhor. Eu vou olhar para Ti e o Senhor vai cuidar de mim. Hoje, amanhã e para todo sempre. E você que crê, diga graças a Deus. Amém. Graças a Deus, pessoal. Olha para Jesus. Olha para Jesus. Olha sempre para Jesus. Quando a gente olha para Jesus, Ele sempre dá força para a gente seguir em frente. Tá bom? Pessoal,
que Deus abençoe muito a vida de vocês. A gente vai ficando por aqui. Domingo passado a gente teve o evento Transformai-vos. Esse domingo a gente vai fazer o clamor pela família ao pé da cruz, tá? A gente está colocando ali, projetando a cruz, né? Ali na sala de conferências do Hotel Orquídea, e a gente está colocando o nome da família. Igual eu pedi vocês que pela live preparasse o nome da família, você também pode preparar e colocar o nome da sua família, deixar preparadinho para a live do domingo, tá bom, pessoal? Mas vocês que estão aqui na Ilha da Madeira, eu quero que vocês estejam comigo, porque esse mês de agosto a gente está determinando que seja um mês de transformação. Um mês de transformação. Então, as reuniões têm sido uma bênção. Domingo foi uma bênção. Ontem, quarta-feira, foi uma bênção de Deus. Olha, foi maravilhoso. E eu quero que você, que está aqui na Ilha da Madeira com a gente, que você participe conosco. Que você venha, né? Não dê desculpas para Deus, né? Mas venha congregar, venha ouvir a palavra de Deus e Deus vai abençoar vocês. E muito em breve nós estaremos aí na cidade do Porto também, aí na sala de conferências do Hotel Tuela. A gente tem um dia marcado para outubro, tá bom? Mas a gente, quando confirmar direitinho, a gente vai estar avisando aqui para vocês como que a gente vai fazer no caso, a reunião, tá bom, pessoal? Tá certo? E vamos em frente, vamos com Deus, vamos lutando, vamos na fé, ore um pelos outros, viva a tua fé, que Deus vai cuidar da tua vida e vai abençoar a você, tá bom? Pessoal, um beijo no coração de vocês, fiquem todos com Deus. Quem quiser uma ajuda mais direta, mais específica, venha, você pode falar comigo ou você pode falar com a Ana. A Ana também está aqui, ela está quietinha aqui, mas ela está aqui, ó, né? Você vem para cá, vem para cá. Se você quiser um atendimento, uma orientação, hoje a gente atendeu pessoas, hoje a gente marcou com algumas pessoas para o atendimento. Então, a gente tem feito propósitos de oração com as pessoas e, graças a Deus, mesmo à distância, a gente tem conseguido ajudar muitas pessoas, né, Ana? É verdade. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. É verdade. Se vocês precisam, se algum de vocês precisa da nossa ajuda, não tenham vergonha. Há pessoas que acham que vão incomodar, que vão atrapalhar, têm vergonha, acham que cometeram algum erro grave e que Deus não vai perdoar, que nós não vamos compreender ou ouvir ou estar dispostos a ajudar. Se eu contar para o bispo, se eu contar para a Ana o que aconteceu comigo, eles vão me julgar, né? Eles vão me julgar pelo que eu fiz. Olha, pessoal, Jesus julgou alguém? Tá entendendo? Não é? Claro, porque às vezes, e até mesmo diante de Deus, tem muita gente que às vezes, por se sentir triste ou culpado por alguma coisa, não tem coragem nem de levantar a cabeça para falar com Deus, né? Mas a gente está aqui para ajudar vocês, pessoal. Tanto você, por exemplo, que está aqui na Ilha da Madeira, que quer falar com a gente, por mais que a gente faz reunião quarta-feira e domingo, mas a gente atende nos outros dias, a gente ali mesmo, a gente marca, a gente vai num café, né? Uhum. A gente marca com a pessoa, marca num lugar, a gente senta com ela, conversa, e a pessoa ali, poxa, a gente ora mesmo, é bacana, a gente tem ajudado, graças a Deus, pela misericórdia de Deus, a gente tem conseguido ajudar muitas pessoas, né? E espero continuar assim, ajudando as pessoas. Amém. Né, Ana? Exatamente. Não é? Contem connosco, nós estamos aqui para isso, tá bem? Que Deus abençoe a todos, uma boa noite e amanhã, de manhã, 8 horas, estamos aqui com o programa Fé e Coragem, tá bem? Tchau, gente. Boa noite, até amanhã. Fica com Deus. Fiquem Tchau, com tchau. Deus.